finalmente estou aqui para responder tantas famílias que sempre estão me perguntando como são as escolas australianas para as crianças, né? Então tem muitas informações aqui, principalmente culturais, que vocês precisam saber, tá bom? Já quero começar agradecendo a todas as famílias que têm me seguido aqui no canal. Então, se você é novo por aqui e ainda não está inscrito, pode se inscrever, porque se você for solteiro, se você for casado, se você for uma família já com filhos, a gente dá todo tipo de informação aqui no canal, tá bom? Então se inscreva e também aproveita e me siga no Instagram. Principalmente se você for família, você tem que me seguir no Instagram, porque lá, gente, eu mostro tantos passeios, tantas coisas legais de graça para se fazer, tanto solteiros como em família. Então vocês não podem perder de me seguir lá no Instagram. Então, chega de papo, vamos começar o vídeo. Neste vídeo eu vou focar mais nas escolas públicas, tá? Se você estiver vindo com um visto que não é de residente australiano, você tem que pagar pelas escolas públicas, tá? As escolas públicas são somente para os australianos ou residentes, tá? Se você quiser saber detalhes sobre esse assunto e preços das escolas para você que não é australiano ou não é residente, você clica aqui e aqui embaixo também no inbox de informação, onde eu já fiz um vídeo explicando inclusive sobre os preços dessas escolas, tá bom? O ano letivo aqui são divididos em 4 trimestres, tá? Que eles chamam de terms. Então, term 1, 2, 3 e 4. Cada termo tem entre 10 a 12 semanas e cada estado tem a data de começar e terminar. Então eu não posso te dar a data aqui porque não adianta, mas eu posso até te dizer que sempre as aulas começam ou nos últimos dias de janeiro ou nos primeiros dias de fevereiro. Então se você quiser saber como pesquisar isso, dependendo do estado que você vai morar aqui na Austrália, a melhor forma é você fazer um Google. Até eu faço todo ano, porque eu nunca sei quando que a escola vai começar. Então você pode colocar Queensland School Calendar ou New South Wales School Calendar. Aí vai aparecer o calendário inteiro já do ano que você vai começar a estudar. O horário escolar é sempre das 9 às 3 ou 9h15 às 3h15, é mais ou menos por aí. Cada escola também mais ou menos muda o horário de uns 15 a 10 minutos por aí de diferença, tá? Quando acabam as aulas às 3 horas da tarde, a maioria dos pais pegam as crianças, a maioria. E alguns que não podem pegar, eles têm a opção do After School Care, que quer dizer cuidar da sua criança depois da escola, depois do horário escolar, tá? Então, muitas famílias também escolhem 2 ou 3 dias por semana para colocar eles lá. Isso é pago também. É um sistema que cuida da sua criança dentro da própria escola, só que é pago. Não é muito para quem é australiano. Eu não sei quanto custa para quem não é, tá bom? E você tem que aplicar para uma vaga, porque nem sempre tem vagas, porque apesar de não serem muitas famílias que deixam as crianças no After School Care, ainda assim os números são limitados, não é tão fácil conseguir. Então você já tem que fazer um pedido assim que você coloca o seu filho na escola. E por que eles têm essa cultura, gente, eu não sei, mas uma coisa eu sei com certeza, que geralmente quem vem com família para cá, ou nós mesmos que somos cidadãos australianos, é muito difícil os dois pais trabalharem e cuidarem dos filhos. A maioria das famílias, um pai trabalha e o outro fica cuidando do filho, ou um trabalha meio período sempre para poder cuidar do filho depois da escola e o outro trabalha integral. Então essa é a cultura daqui, porque a cultura é muito de que os pais é que cuidam dos filhos. Então quase não existe trabalhos que no mundo é considerado subemprego, entendeu? Que seria babá, empregada, morando dentro de casa, essas coisas não existe, gente. Existe a au pair, né? Que se você quer entender o que é au pair, clica aqui, eu tenho um vídeo explicando tudo, que é uma ajuda que você pode ter e mesmo essa ajuda limitada, porque a pessoa só pode trabalhar tantas horas por semana, aquela coisa da ajuda de ter uma pessoa morando na sua casa para cuidar do seu filho, pegar na escola, isso aí não existe. O que culturalmente eu acho maravilhoso. Porque se você tem condições do marido de ganhar um salário que dá para vocês sobreviverem, o melhor é que um dos pais realmente trabalhe ou meio período ou não trabalhe para poder cuidar dos filhos, porque afinal de contas, gente,
A gente tem filho para nós criarmos, né? Eu não acho que é justo você ter filho e não criar o seu filho. Claro que tem pessoas que não têm condições, que os dois precisam trabalhar full time e nem vão ver o filho durante a semana. Só que se aqui você tem essa condição, é melhor você passar os primeiros anos cuidando do seu filho, que é uma fase que seu filho, quando é pequeno, precisa muito, e viver mesmo nas suas limitações para poder dar, né, atenção que as crianças precisam. Mas enfim, isso é o meu ponto de vista, talvez até muitos de vocês me critiquem, mas é esse ponto realmente de vista que eu tenho, que é muito claro. Eu mesmo era empresária, tinha 3 empresas, e quando eu tive filhos eu fui me desfazendo delas, porque eu amei ser mãe, então eu queria focar mais nos meus filhos. E no começo eu tive au pair, eu tive babá me ajudando, meus filhos foram para creche também, mas era tudo bem limitado, era 2, 3 vezes por semana, e eu fui diminuindo o meu trabalho, fui diminuindo, porque eu e o Andrew chegamos à conclusão que um dos 3 tinha que ser sacrificados, ou seria a minha carreira, ou seria a carreira do Andrew, ou seria nossos filhos os sacrificados. Então nós decidimos que era melhor eu sacrificar a minha carreira por uns anos, para a gente não sacrificar os nossos filhos, e aí então, depois disso, eu voltar a recomeçar a fazer o que eu quero, né? Então é isso que a gente tem feito. Mas enfim, tô entrando na minha opinião, que tem nada a ver com o vídeo. O vídeo é para te contar um conteúdo, eu já tô dizendo o que eu acho. Ah, meu Deus. Então, já que são 4 trimestres, isso quer dizer que nós temos 4 férias por ano, gente? As primeiras são em abril, mais ou menos 2 semanas e meia, dependendo de quando cai a Páscoa, tá? Se cai a Páscoa junta, fica um pouquinho maior. Às vezes não, fica somente 2 semanas. A segunda férias é em julho, tá? Geralmente no finalzinho de julho e uma parte boa do meio de julho. Depois tem as férias de setembro, que também são 2 semanas. E as únicas férias que são mais longas são as férias do mês de dezembro. Geralmente as escolas públicas ficam funcionando até mais ou menos o dia 18 a 20 de dezembro. Bem lá pertinho do Natal. E as escolas privadas, geralmente elas acabam assim, dia 10 de dezembro, dia 6 de dezembro, por aí. Então se você fizer aí as contas, dá mais ou menos entre 30 e 40 dias de férias entre dezembro e janeiro, tá? Então as nossas férias de finais de ano, elas são menores, só que as férias acontecem com mais frequência, que são 4 vezes por ano. E isso gera, assim, um problema muito sério para os brasileiros que não estão acostumados a ter tantas férias. E como é que os pais fazem, né? O que a gente faz com essas crianças em casa? Tem várias opções. A mais barata é a troca-troca de filho. Quando você tá na escola, você vai ficando amiga das mães e você acaba pedindo para eles ficarem com os teus filhos um dia e do outro dia você fica com o filho de todo mundo e por aí vai, né? Só que isso aí é só para quem trabalha meio período, que pode dividir os horários. Fora isso, tem as colônias de férias, de tudo que é esporte, ou atividades, ou artes, ou dança, que você pode colocar o seu filho. Tudo é pago e tudo é caro também, tá? Vou dizer que é barato porque não é. E você também pode colocar eles em colônias de férias dentro do próprio After School Care, que é mais barato geralmente, só que mesmo assim tudo vai te custar. Não é simples, né? Para quem precisa trabalhar, realmente dá muito trabalho, custa caro manter os filhos aqui na Austrália. Uma das coisas que eu não gosto muito na Austrália é que eles não têm provas, não têm exames para fazer, eles não fazem com as crianças. Culturalmente, os pais participam demais na escola, tá? Todos os grupos de leituras, de matemática, as cantinas, vários dos eventos da escola são todos organizados pelos pais, tá? Esses pais que decidiram não trabalhar para cuidar dos filhos, eles se envolvem demais na escola e é excelente, porque as crianças amam, realmente o desenvolvimento delas fica maior. E porque a gente tem esse contato tão próximo com o professor, é muito comum você ter algumas reuniões durante o ano, às vezes 2 por ano com a professora, para saber como o seu filho está indo, e ela vai te
indicando se ele está acompanhando o currículo escolar ou não. E se ele não tiver, mesmo que você não se comunique com ela, pode ter certeza, a professora vai te telefonar, a direção vai fazer um pedido para que você compareça a uma reunião privada com o professor do teu filho. E ali ela vai te dizer exatamente o que está acontecendo. Essas reuniões geralmente já são no final do primeiro trimestre, porque ali, depois daqueles primeiros 3 meses, os professores já tiveram uma boa noção de que o seu filho vai ou não vai dar conta do recado, entendeu? E ali eles já vão te orientando, falando, olha, ele não está lendo bem, você precisa acelerar a leitura. Na matemática ele não está acompanhando. Ou em termos sociais também, se o teu filho está tendo problemas de atrapalhar dentro da classe, tudo mais, tudo isso eles já te chamam. O que é legal isso é que o seu filho vai ter a chance de continuar o ano. Se você não comparece às reuniões, se você não participa na escola, se o seu filho tiver problema, ele vai ter grandes chances de repetir de ano. Eles repetem sim, mas eles repetem sem fazer a prova. É simplesmente através dessas avaliações. É muito importante que os pais aqui vão nas reuniões, tá? Aqui na Austrália as mães vão em tudo. Quem me acompanha no Instagram me vê, eu vivo na escola. Tem reunião para apresentar os pais novos que estão entrando na escola. Tem reunião com a professora do seu filho para te dizer como ele está indo. Tem a reunião por causa de uma excursão que eles vão ter na escola. Tem que os pais saberem o que vai acontecer. Então os pais participam de tudo. E te digo mais, viu? Muitas das reuniões são à noite porque eles querem os dois, eles não querem só um não, porque eles são super chatos, que os pais têm que participar de tudo. Eu adoro, eu acho isso o máximo. Equipamentos incríveis também, por exemplo, a maioria das escolas públicas aqui da minha região, que é a região de New South Wales, é a região do estado de Sydney, quase todas as escolas já têm aquele Smart Board, que é praticamente um iPad gigante na parede, né? E eles também têm muito material, todas as escolas têm bibliotecas enormes, eles puxam demais a leitura, demais. Você precisa ver, toda semana seu filho vai para casa com 2, 3 livros que eles têm que ler. Tem que ler mesmo, porque eles têm até um report. Você tem que reportar se eles leram, o que eles acharam, se foi difícil, se foi simples, se precisou de ajuda. Assim, em casa eles pedem demais. Eu lembro que a Jéssica tinha um pouquinho de dificuldade na leitura na primeira série, porque ela falava somente português antes de entrar na escola. Aí o que aconteceu? A leitura dela foi um pouco lenta no primeiro ano. Nossa, a professora mandava notinha direto, olha, lê com ela todo dia, eu preciso ler um livro por dia. Eu tinha que sentar e ler um livro com ela por dia, gente, porque eles são muito sérios com essa coisa de ensinar as crianças a lerem. O Thomas, quem me segue também no Instagram, vê, ele tá sempre com o livro na mão, ele adora ler, ele lê uns livros desse tamanho assim, um dia. Quase todo dia tem uma cartinha dentro da mochila do seu filho. Se você não segue as cartinhas, você perde tudo que está acontecendo na escola. Você tem que todo dia abrir a mochila do seu filho e ver lá o que eles mandaram, né, informando. Tem o dia do Math Tea Day, que é o dia que o seu filho não vai de uniforme. Esse dia você não pode perder, porque se você perder, o seu filho vai passar vergonha na frente de todo mundo, porque todas as mães leem, né, principalmente se você estiver num bairro bem australiano, todas as crianças vão estar sem uniforme e o seu filho vai chegar com uniforme. Chato, né? Além disso, eles têm várias comemorações durante o ano que são super importantes. Os pais perdem de ir no trabalho para não perder essas comemorações, gente. Aqui, escola com os pais é uma coisa muito séria. Então tem a Páscoa, os pais vêm, sempre tem pelo menos um pai ou uma mãe lá, entendeu? Você não pode ficar sem isso, senão seu filho vai sofrer dentro da escola. Porque os australianos, eles vão em todas as comemorações. O Natal, tem também o dia dos vovôs, que é o dia do grandparents, é um dia inteiro na escola onde os avós que vão, então você tem que convidar os avós. Se você não tem os avós aqui, como geralmente acontece comigo, porque os avós dos meus filhos moram distantes daqui, eu participo de tudo lá com eles, entendeu? Então vocês têm que estar preparados, porque assim, filhos aqui na escola não é tão simples, mesmo na escola privada. Na escola privada, que meus filhos hoje estudam em escola privada, mas passaram a vida inteira em colégio público, eu amo os colégios públicos. Quando entrei na escola privada, eu falei, beleza, tô livre de voluntariado.
eu que me enganei. Quando você assina o contrato da escola, eles já avisam que a gente tem que fazer no mínimo 16 horas de voluntariado. Se você não fizer, você tem que pagar no final do ano $800. Se você fizer, eles te descontam $800. É como se eles estivessem pagando pelo seu horário de voluntariado. Então, quem me segue no Instagram viu, fui lá na cantina, eu gosto de trabalhar na cantina, ajudando, mas ó, trabalho pesado, é um tal de lavar, cozinhar, servir, limpar, meu Deus do céu. Ai, mas enfim, tem muita história para contar sobre as escolas. Eu acho que eu já vou parar por aqui, mas depois, se vocês tiverem algumas perguntas mais específicas de alguma coisa, põe aqui nos comentários qual é o assunto específico que você quer saber e eu venho e faço um vídeo menor com a informação mais direta para o que vocês estão querendo saber, tá bom? Se você é novo por aqui, não saia sem se inscrever, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!